Bom dia, cá estamos para mais uma aula de Economia. Vamos para a nossa quarta aula de Economia. Como nós já tínhamos visto, nós estamos a abordar as questões relacionadas com os rendimentos, como eles se formam e como é que eles são repartidos pelos intervenientes na atividade produtiva. Nós começamos por ver como é que havia a atividade produtiva, como é que eles se formavam. Vimos que existiam salários, existiam rendas, existiam juros, lucros e que esses salários, rendas, juros e lucros iriam ser distribuídos pelos fatores produtivos, eram a remuneração dos fatores produtivos. Quando nós estávamos a ver essa forma de repartir os rendimentos gerados na atividade produtiva, nós estávamos a falar da repartição funcional dos rendimentos. Quando nós víamos como é que esses rendimentos eram distribuídos pelos intervenientes, pelas pessoas que intervinham na atividade produtiva, pelas famílias que intervinham na atividade produtiva, nós estávamos a falar da distribuição pessoal dos rendimentos. Na última aula nós estivemos a ver como é que tentávamos medir a desigualdade na distribuição dos rendimentos. Tivemos a abordar a curva de Lorenz e vimos também o índice de Gini. Vimos duas formas de tentar medir a desigualdade nos rendimentos. Mas também percebemos que isso não é suficiente, percebemos que vamos ter de aprofundar, vamos ter de arranjar mais indicadores para tentar perceber como é que nós podemos medir a desigualdade na distribuição dos rendimentos. Vai ainda nos ficar por dar a redistribuição dos rendimentos, que nós vamos abordar na próxima aula, e também já fomos abordando de alguma maneira como é que havia desigualdades na distribuição dos rendimentos em Portugal, e tentámos medi-las, e também na União Europeia, mas depois vamos aprofundar um bocadinho essa análise. Então hoje o que é que nós vamos ver? Vamos tentar perceber como é que esta distribuição dos rendimentos é feita de forma desigual e vamos tentar medi-la, vamos arranjar mais indicadores para perceber como é que esta distribuição desigual dos rendimentos está espalhada. Destes indicadores nós vamos destacar o limiar de pobreza, o risco de pobreza e vamos usar um indicador que acaba por ser um indicador muito relacionado com a macroeconomia, que é o rendimento nacional per capita. Vamos começar com um pequeno vídeo que vai servir para nós enquadrarmos estas questões. Estamos a perder poder de compra, aumenta o desemprego e o dinheiro que levamos para casa todos os meses é cada vez menos. É um facto. Mas olhemos apenas para o que se passou até há 2 anos, antes da crise nos atingir. De 1995 a 2009, o rendimento médio mensal dos portugueses aumentou 167 euros em termos reais. Atualizando o valor do dinheiro, em 1995 era equivalente a 672 euros. Em 2009 era de 839. Naturalmente, nem todos os aumentos foram iguais, nem para toda a gente, nem em todos os setores. Em percentagem, o maior aumento foi nos trabalhadores da administração pública. Ajustando ao custo de vida, os salários mensais médios aumentaram entre 1995 e 2009 59%. Onde os aumentos foram menores foi no comércio, restauração e hotelaria, 23%. Este aumento na administração pública merece, no entanto, uma ressalva. Se é um facto que entre 1995 e 2009 houve um aumento de 59%, nos últimos 10 anos os salários médios na administração pública ou estagnaram ou diminuíram. Há 10 anos, o salário médio dos quadros superiores era de 3.113 euros. Em 2009, era de 2.356, uma perda de 757 euros. Os quadros altamente qualificados perderam 207 euros e os não qualificados perderam 15 euros. E o salário mínimo nacional? O salário de referência na contratação de todo o pessoal não qualificado. Em 1974, em termos reais, o salário mínimo valia 406 euros. Atualmente vale 452, um aumento de 46 euros. A reter, o salário mínimo nacional vale hoje mais 46 euros que a seguir ao 25 de Abril. Contra factos, não há argumentos. Este vídeo ajuda-nos a perceber a dificuldade que existe
na distribuição dos rendimentos, na igualdade e perceber que, ao longo do tempo, estas questões ligadas à desigualdade na distribuição dos rendimentos vão variando. Mas também há outra questão, que é compreendermos que a distribuição dos rendimentos não nos chega, nós olharmos à questão da quantidade de moeda. Nós tínhamos visto o salário nominal e tínhamos visto a diferença para o salário real. E tínhamos percebido que, quando nós estávamos a tentar avaliar estas divergências, estas diferenças que existem, aquilo que nós tínhamos de olhar era para o salário real. Era esse que me permitia traduzir a diferença, era esse que me permitia perceber como é que se tinha comportado o poder de compra. Agora vamos abordar outros indicadores. Vamos tentar perceber o que é o limiar do risco de pobreza. E quero que vocês compreendam, em primeiro lugar, que quando nós estamos a falar destas questões, são conteúdos, são temáticas, são definições que não são propriamente pensadas por alguém, mas que existem e que são uniformes. Ou seja, esta definição acerca do limiar do risco de pobreza é uma definição que nos vem do Eurostat. Significa que todos os países da União Europeia utilizam os mesmos critérios, utilizam a mesma medida para compreender o que é o limiar do risco de pobreza. E então, aquilo que nós definimos na União Europeia como o limiar do risco de pobreza é 60% do rendimento nacional mediano por adulto após as transferências sociais. O que é que isto significa? Significa que nós consideramos que alguém tem um rendimento abaixo um rendimento baixo em comparação ao país, quando esse rendimento não atinge os 60% do rendimento nacional mediano por adulto após as transferências sociais. Quando nós olhamos para Portugal, vamos ver que o limiar do risco de pobreza tem aumentado, tem vindo a aumentar. Reparem que nós estamos a aproveitar agora para começar a introduzir uma série de gráficos e de quadros, porque a interpretação de gráficos e de quadros é algo que é extremamente importante na ciência económica e é através da informação estatística que nós vamos conseguir perceber como é que se ordena a realidade económica. Não é só as equações matemáticas que nos vão permitir perceber a economia. Aliás, existe agora uma corrente muito importante que nos diz que a economia é uma ciência social e volta, no fundo, àquilo que eram os primórdios da economia enquanto ciência social, mas não deixam de utilizar informações estatísticas para perceber como é que nós nos comportamos em sociedade. Em interpretação de gráficos, vocês têm de conseguir ver logo o que é que nós temos em qualquer gráfico, têm de saber interpretá-los rapidamente. Portanto, enquanto no oeste das abscissas nós temos aqui os anos, temos aqui um período temporal e reparem que a análise de gráficos é sempre feita da mesma maneira. A primeira coisa é ver qual é o tema. O tema é aquilo que nós estamos a abordar, o limiar de pobreza. Depois nós temos aqui uma série de anos, vai desde 1994 até 2018. Portanto, de meados da década de 90 até há 2 anos atrás. E reparamos que no eixo das ordenadas nós temos aqui um valor 500, 1000, 1500, portanto temos em euros, a unidade são os euros, isto é a quantidade de moeda. Agora, se nós olharmos para isto, temos de perceber logo também que quando estamos a falar destes valores, nós estamos a falar em valores anuais, estamos a falar do rendimento anual. Então, em 1994, o limiar do risco de pobreza era 2.500 euros. Ou seja, um agregado familiar que tivesse um rendimento que fosse abaixo dos 2.500 euros era considerado em risco de pobreza. Se ultrapassasse esse valor, já não estava em risco de pobreza. Aquilo que nós vamos vendo é que este valor aumenta. Primeira coisa também importante desta análise de gráfico é que o valor vai aumentando ao longo do tempo. Vai aumentando porque, reparem, nós acabámos de definir que o limiar de pobreza correspondia a 60% do rendimento nacional. Se corresponde a 60% e se o rendimento nacional está a aumentar, também está a aumentar o limiar de pobreza. Isto significa que o limiar de pobreza é um valor relativo. Aquilo que é o limiar de pobreza em Portugal não vai ser o mesmo que em Espanha, que em França, que em Inglaterra, que nos Estados Unidos, que no Brasil. Cada país vai ter um limiar de risco de pobreza que é diferente.
Mas aquilo que é comum a todos é que há apenas 60% do rendimento. Se um agregado familiar não consegue oferir 60% do rendimento mediano do país, per capita, então está abaixo do limiar de pobreza. Reparem que um bom valor para vocês também reterem, para perceberem a grandeza, vocês não precisam de saber ao cêntimo quanto é que é, mas é bom ficar com uma grandeza, com uma noção da grandeza. Neste momento, o limiar do risco de pobreza para Portugal ronda os 6.000 euros. Se um agregado familiar não tiver um rendimento que ultrapassa os 6.000 euros, então está no limiar da pobreza ou abaixo do limiar de pobreza. Vamos comparar com a Europa. Nós já percebemos que quando nós estamos a falar de indicadores, nós gostamos muito de comparar com a Europa. Porquê? Duas razões. Primeiro, nós estamos integrados no espaço da União Europeia, somos uma parte integrante do continente europeu, estamos integrados na União Europeia e depois são países que têm um desenvolvimento muito similar, próximo ao nosso. Então, o país onde o limiar do risco de pobreza é maior é Luxemburgo. E porquê? Muito simples, porque no Luxemburgo também o rendimento nacional é maior. Significa que 60% de um rendimento que é maior, significa que também o limiar de pobreza é maior. Reparem, aquilo que nós consideramos um rendimento de pobreza no Luxemburgo, que está abaixo do limiar de pobreza no Luxemburgo, é um rendimento que em Portugal até daria para ver relativamente bem. O segundo país onde o limiar de pobreza é mais alto é na Áustria. São 13.000 euros. Um agregado familiar que não tenha um rendimento de cerca de 14.000, 13.913 euros, um agregado familiar que não tenha um rendimento acima deste valor na Áustria, significa que está abaixo do limiar de pobreza. Quais são os países onde o limiar de pobreza é mais baixo? São os países que tipicamente aderiram mais tarde ou há menos tempo à União Europeia. O país que tem o limiar de pobreza mais baixo é a Roménia, que corresponde com aquilo que nós conhecemos dos indicadores da Roménia, que nos dizem que é o país com o rendimento nacional mais baixo. Na Roménia, uma família que ganha abaixo de 3.745 euros por ano é uma família que está abaixo do rendimento, que está abaixo do limiar de pobreza. Há aqui outro pormenor que eu gostava de abordar. Nós estamos aqui a falar de PPS, ou seja, paridade de poder de compra. Significa que estes valores estão harmonizados ao poder de compra de cada país. É importante nós também percebermos isto. Finalmente, uma coisa que eu não tenho dito, mas estes dados eu tenho ido buscar sempre ao Pordata, que vai buscar os dados ao INE, ou então ao Eurostat. São tipicamente as fontes de informação estatística mais credíveis que nós temos. Mas então como é que fica Portugal no meio disto tudo? Qual é o nosso limiar de pobreza? Ou comparativamente com os outros países, onde é que nós nos situamos? Estamos em 18º país. É o 18º país com o limiar de pobreza mais alto. Ou seja, estamos apenas 5 postos acima da Hungria, 7 postos acima da Roménia, em termos de limiar do risco de pobreza. Eram os tais 6.500 euros para o limiar de pobreza, ou seja, um agregado familiar que ganha abaixo de 6.522 euros significa que está abaixo do limiar de pobreza. Mas também tem outra coisa, e é algo que é muito útil. Quando nós olhamos para este gráfico, por baixo também se olharem, tem uma pequena barra, e esta barra diz-nos que em 1995 esse limiar de pobreza era 3.554. Mostra-nos bem a evolução ao longo destes 33 anos, mostra-nos bem a evolução que nós tivemos em termos de rendimento nacional e mostra-nos bem como é que evolui não só o limiar de pobreza, mas também como é que evolui a nossa economia num todo, como é que o desempenho da nossa economia variou. Além
deste indicador, extremamente importante, que é o limiar de risco de pobreza. Reparem que isto é em ligação direta àquilo que nós estávamos a falar acerca da curva de Lorentz. Nós temos a taxa de risco de pobreza. E aqui nada como ver a definição. Novamente lembro que estas definições vêm diretamente das organizações internacionais. Não quer dizer que nós não tenhamos uma palavra. Nós estamos lá, estamos representados, o INE vai e discute estes conceitos e também faz propostas. Estes conceitos não caem do ar, mas são definidos e são uniformizados para toda a União Europeia. E acabam por ser também uniformizados para todo o mundo, porque acabam por vir da ONU, são discutidos no seio da ONU e são adotados por todos os países em torno do globo. E então aquilo que a taxa de pobreza nos diz é que há a percentagem de população que tem rendimentos baixos comparativamente com a restante população. Ou seja, aquela fatia da população que fica abaixo daquele limiar de pobreza que nós tínhamos dito. Agora, nós sabemos que depois vamos introduzir o Estado e que o Estado vai alterar a distribuição dos rendimentos. Vamos falar sobre isso na próxima aula, vamos falar sobre os rendimentos secundários. Mas é importante nós já percebermos o que é que isto significa. E isto vai ser importante porquê? Porque nós podemos olhar para isto de 3 óticas. Em primeiro lugar, podemos tentar perceber qual é a taxa de risco de pobreza antes de haver distribuições, ou seja, olhando para os rendimentos primários que nós já demos. Ou seja, nós vemos como é que a produção agarra nos rendimentos e como é que os distribui em rendas, juros, lucros e salários, e podemos ver como é que as famílias têm. E depois dessa distribuição vemos qual é a fatia da população que está abaixo daquele limiar de pobreza. Mas também podemos ver outra coisa. Podemos ver como é que se comporta, qual é a fatia da população que fica abaixo do limiar de pobreza, mas depois de atribuídas as pensões. Reparem que existe aqui uma transição entre aquilo que são os rendimentos secundários e os rendimentos primários. Mas existem estas 3 vertentes. A última tem a ver com a última ótica que nós podemos abordar, tem a ver com os rendimentos secundários na sua totalidade. Incluímos as transferências sociais todas e as transferências também relativas às pensões. Pensões, estamos a falar de pensões de reforma e por aí adiante. Quais são qual é que é a taxa de risco de pobreza, ou seja, qual é a fatia da população que está em risco de pobreza antes das transferências sociais? Nós temos aqui um quadro, novamente um quadro do Pordata, que nos permite perceber. Chama a atenção outra vez, temos no eixo das abscissas temos o nosso período temporal, olhar sempre ao título. Quando for pedida para fazer uma análise de gráfico, não se esqueçam, primeira coisa é dizer o tema, depois fazer o enquadramento. O enquadramento temporal, ou seja, entre 1994 e 2018, e o enquadramento geográfico. Temos aqui uma dimensão para Portugal. Apesar de não estar aqui dito, nós sabemos que é para Portugal. E depois, nos eixos das ordenadas, identificar sempre os valores que nós estamos a falar, a unidade. Nós aqui temos uma percentagem. Qual é a percentagem da população que está em risco de pobreza, ou seja, está abaixo daquele limiar de pobreza? Quando nós começamos o nosso período, em 1994, este 1994 tem a ver com a disponibilidade dos dados, não tem a ver com nada mais do que isso, mas também nós temos de limitar, não podemos ver isto desde o início do século XX, senão fica um quadro demasiado grande. Tem de ser uma coisa que nós conseguimos interpretar de forma rápida. Aquilo que nós temos é de cerca de 37%. Tínhamos uma percentagem de população, significa que 37 em cada 100 portugueses viviam com menos, ou oferiam menos rendimentos do que aquele limiar de pobreza que nós tínhamos dito. Ou seja, 37% tinham menos do que aqueles 3.500 e tal euros que nós tínhamos visto há bocadinho por ano. Se nós formos avançando até 2003, pode ser aqui uma marca, essa taxa tinha aumentado. Havia uma proporção maior de portugueses que viviam com rendimentos menores do que o limiar de pobreza. Temos 41% de pessoas que viviam com menos do que aquilo que era considerado o mínimo para ser considerado pobre. A partir de 2010, voltamos a assistir a um aumento. E aqui faço um parênteses.
Reparem que estas datas, e é importante que vocês comecem a reter os acontecimentos económicos fundamentais. Nós aqui em 2009 começámos a sentir de forma mais aguda uma crise ligada aos mercados financeiros. A partir de 2011, nós sentimos aqui a crise ligada à dívida soberana. Quando vocês estiverem a fazer análise económica daqui a 10 anos, vocês vão se lembrar que em 2020 nós tivemos uma epidemia que acabou por provocar um grande choque económico. Além de tudo o resto, reparem, por trás de cada um destes acontecimentos económicos, por trás de cada uma destas questões financeiras, há sempre um drama social. E é importante para nós, como economistas, termos sempre esta noção, esta sensibilidade que por trás destes números há sempre uma pessoa. Então, considerando aqui de 2010, reparem, o que acontece é que nós temos um agravamento. Existe uma fatia maior da população que tem acesso a menores rendimentos. E isto aconteceu não só em 2011, com a crise da dívida soberana, mas também em 2008. E também, curiosamente, aqui em 2001, nós também tivemos aqui uma crise financeira, que até não abalou muito Portugal, mas acabou por abalar. E reparem que manifesta-se ali nos números. É por isso que é duas coisas a reter. Ter bem presentes os acontecimentos económicos e saber depois colocá-los na análise económica. Então, olhando para os números, nós temos aqui, eu tinha dito que tínhamos 3 versões do que eram as taxas de risco de pobreza, e eu sintetizei aqui para 94, 2004 e depois temos uma série de anos em análise até 2018. Vamos nos concentrar em 94 e depois passamos logo para 2018. Em 94, 37% da população, antes das transferências sociais, estava abaixo do limiar de pobreza. Mas se nós considerarmos as transferências do Estado, estamos a falar das pensões de reforma, depois de cobrados os impostos, os subsídios de desemprego, os subsídios de sobrevivência, etc., apenas 23% da população estava abaixo do risco de pobreza. Isto mostra bem a importância que o Estado tem na redistribuição dos rendimentos, o papel que tem em tornar aquela curva de Lorenz, em torná-la mais próxima da bissetriz, como nós vimos na última aula, considerando que antes desta intervenção do Estado ela está substancialmente mais afastada, existe uma maior desigualdade na distribuição dos rendimentos. Aquilo que nós estamos à espera que aconteça, reparem, para 2018, e chama a atenção para aquele PRO, aquilo significa que os dados são provisórios, mas tipicamente não vão mudar muito. Significa que 43,4% da população tinha rendimentos que eram abaixo do limiar de pobreza, ou seja, ganhavam abaixo, oferiam rendimentos abaixo dos 6.500 euros que nós tínhamos visto que era o limiar de pobreza para Portugal para 2018. Após as transferências das pensões de reforma, essa proporção da população baixava para 22%, e após as transferências sociais, os rendimentos sociais, os subsídios de desemprego, nós estávamos a falar de apenas 17% da população. Passamos para outro indicador extremamente importante que nos vai permitir ter uma visão macro, uma visão do mundo e compará-la. Falamos do rendimento nacional per capita. Este, eventualmente, até é um indicador mais comum. Como é que se calcula? De uma forma muito simples, agarramos no rendimento nacional e depois dividimos-lo pelo total da população. Per capita significa por cabeça, não é? E aquilo que nós olhamos para o rendimento nacional per capita em Portugal, e nós vemos desde 1960 até 2018, vemos que o rendimento nacional per capita tem vindo sempre a aumentar. Chama a atenção para aqui estas quebras que eu vos tinha dito. Em 2008 nós tivemos aquela crise do subprime, que nasceu nos Estados Unidos e que depois abalou todos os mercados financeiros, não só na Europa, mas em todo o mundo. Tivemos uma quebra em Portugal do rendimento nacional. E depois voltámos a recuperar um pouco e depois voltámos a ter uma quebra relacionada com a dívida soberana que nos afetou de forma tão bruta e que provocou esta quebra. E depois começámos a recuperar. Muito útil para nós compreendermos é termos esta visão do mundo e compreendermos como é que se comportam os rendimentos nacionais por todo o mundo. E traz-nos aquela visão que nós já conhecemos, que é o norte em que os rendimentos são mais elevados. Reparem que quanto mais escuros, quanto mais azul escuro tivermos, maiores são os rendimentos. E azul muito escuro nós temos
rendimentos acima dos 42.930 per capita. Significa que, em média, cada habitante nos Estados Unidos recebe acima de 42.930 euros. Se nós olharmos a Portugal, Portugal está aqui entre os 16.000 e os 25.000, mais ou menos. Já se sabe que em África nós temos aqui, quanto mais claro, pior. Se nós olharmos aqui para o centro da África, nós vamos ver que os rendimentos estão abaixo dos 2.270 euros por pessoa. São rendimentos extremamente baixos. Para compreenderem que estas questões relacionadas com as desigualdades nas remunerações, as distribuições nas remunerações, eu gostava que vocês dessem uma vista de olhos no relatório do desenvolvimento humano de 2019. Ele aborda exatamente estas questões, é o tema, além do rendimento, as médias, as desigualdades no desenvolvimento humano. O relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento é sempre muito interessante, traz temáticas sempre muito apropriadas e mostra bem as preocupações que vão no seio das instituições internacionais para o futuro e para a atualidade. E reparem que eles voltaram um bocadinho às raízes, voltaram a tentar compreender porque é que existiam estas disparidades nos rendimentos. Também é muito interessante que tem um artigo de 2 páginas que vocês devem ler acerca da curva de Lorenz. É a mesma explicação técnica do que a curva de Lorenz, feita por um professor italiano. Muito interessante e que vocês devem aproveitar para aprofundar essa temática. Têm também acesso a um conjunto de indicadores estatísticos que nos permitem interpretar muito de como é que vai o mundo. E permite-nos ver que na Europa nós acabamos por ter acesso a condições de facto são fantásticas face àquilo que existe em muitas partes do nosso planeta. E reparem que, além destas questões relacionadas com as desigualdades nos rendimentos, é muito interessante a forma como se vai perceber que as desigualdades nos rendimentos vão potenciar todas as outras desigualdades e todas as outras dificuldades. E é esse relacionamento que eu gostava muito que vocês acabassem por abordar. Como sempre, deixo aqui os meus contactos para se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês tiverem algum assunto que queiram ver aprofundado nas próximas sessões, vocês podem dispor à vontade. Têm também os vossos professores para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter e não se esqueçam de fazer muitos exercícios e de praticar muita economia. Obrigado. A sua privacidade está protegida? A privacidade deve ser cuidada também em casa, onde geralmente nos sentimos mais confortáveis e protegidos. Contudo, hoje em dia estamos rodeados de equipamentos ligados à internet com câmaras e microfones, os chamados equipamentos IoT, Internet of Things, que podem abrir portas para que os cibercriminosos acedam a estes para observar, ouvir e gravar tudo o que se passa dentro da nossa casa. Proteja a sua privacidade e a sua identidade. Tapa as câmaras dos seus equipamentos com um pouco de fita autocolante opaca. Use um protetor do webcam ou um software que bloqueie o acesso à câmara do seu dispositivo. Há diversas apps que pedem acesso à sua câmara e microfone. Quando as instalar, deve certificar-se se é mesmo necessário. Não permita acessos desnecessários a terceiros. Proteja-se. Em momentos de alarmismo social, aumentam os ciberataques e os esquemas de fraude digital. Esteja atento e tenha extrema prudência no acesso, na recepção e na partilha de conteúdos digitais associados à temática da pandemia Covid-19, devendo dar prioridade a fontes oficiais e reputáveis de informação. Esteja on. Proteja-se, a si e aos outros. Não abra nem partilhe conteúdos suspeitos. Os seus amigos estão seguros? Uma das formas de disseminação de vírus é através da partilha de ficheiros e dispositivos de armazenamento, quase sempre sem se ter consciência disso. Um amigo pode partilhar consigo uma pen com ficheiros que podem ser documentos ou fotografias de férias, por exemplo. O que faz? Antes de os abrir, é indispensável que a pen e os ficheiros sejam analisados por um programa antivírus para ter a certeza de que é seguro. Nas versões mais recentes, esse é um processo automático, mas se não o for, faça-o manualmente. O seu amigo vai agradecer-lhe. Não só está a proteger-se, como está a fazer uma verificação do dispositivo do seu amigo e a protegê-lo a ele também.